Então, baseado veja bem, tem duas proposições fundamentais da aula passada. A primeira é para calcular limite, para mostrar que o limite é real. Proposição que diz o seguinte: se duas funções coincidem numa vizinhança estrita de um ponto P e uma delas tem limite real em P, a outra também tem, e o limite é esse L. Isso é uma proposição que eu usei para calcular limite, tá? A outra proposição eu usei para mostrar que não existe limite. Qual é? Você tem duas funções FG, tem um conjunto A e tem um número real P. Se P é ponto de acumulação do conjunto A, as duas funções estão definidas e coincidem no conjunto A, e as duas têm limites em P, os limites são iguais. E isso serve para mostrar a não existência do limite. É engraçado isso, por absurdo, tá? Então, essa função aqui, primeiro você vai mostrar usando a definição, vejam lá nas notas, que limite de f de x com x tendendo a zero é zero. Tem-se duas coisas. Você tem duas coisas para essa função. Primeiro, limite de f de x com x tendendo a zero é quem? É zero. Que por definição é o f de zero, porque o f de zero é zero. Zero é racional, então f de zero é zero. Então, limite de f de x com x tendendo a zero é zero, que é o f de zero. E depois você vai mostrar que não existe, ou seja, não é real, não existe em R, quer dizer, não é número real, o limite de f de x com x tendendo a P, qualquer que seja o P diferente de zero. Eu fiz bem direitinho essa demonstração para a turma lá da computação, então está no vídeo da aula passada, mas está nas notas, tá? Quer dizer, é uma função, o exemplo que eu dei para vocês, o limite não é real, qualquer que seja o P real, né? Que era a função f de x igual a 1 se x é racional e menos 1 se x é irracional. E essa daqui, pelo menos um ponto, ela tem limite, que é no zero. Demonstre para epsilon e delta, está lá nas notas. Só que não existe se o P for diferente de zero. O gráfico dessa função são duas nuvens de pontos em cima de duas retas. O gráfico dessa função consiste em duas nuvens de pontos. Nuvens, o que é a bissetriz, uma nuvem está sobre a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, e a outra nuvem está sobre a bissetriz do terceiro e quarto quadrante. Está gravando aí? Tá. Por quê? Porque se o x é racional, o ponto do gráfico da função f de abscissa x está sobre essa reta, porque ele é o ponto xx. Mas se x é irracional, o ponto do gráfico dessa função de abscissa x está em cima dessa aqui. Então, os pontos do gráfico, quando o x varia, eles ficam oscilando. E isso faz com que não exista o limite de f de x com x tendendo a P se o P é diferente de zero. Entretanto, existe o limite de f de x com x tendendo a zero, e esse limite é zero, que é o f de zero. Olhem lá nas notas, tá? Agora vamos à definição do que é uma função ser contínua no número real P. Ei. Definição.
Ó, definição. Definição. Sejam f uma função e p um número real. Nós dizemos que f é contínua em P, nós dizemos que f é contínua em P quando duas coisas acontecem. A primeira delas é que P tem que pertencer ao domínio da função. Isso não é necessário para calcular o limite de f de x com x tendendo a P. Mas a definição de continuidade é, nós dizemos que f é contínua em P quando P pertence ao domínio de f e para cada epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio de f e x menos p em módulo menor do que delta implica f de x menos f de p menor do que epsilon. Definição muito parecida com a definição de limite. Qual é a diferença aqui? Qual é que você vê a diferença? Primeiro nessa implicação. O x pode ser p. E a implicação vai ser sempre verdadeira para x igual a p. Para x igual a p, essa implicação sempre é verdadeira com p no domínio de f. Se o p pertence ao domínio de f, essa implicação é verdadeira. Por quê? Por quê? Porque p para x, p está no domínio de f, p menos p é quanto? 0, dado epsilon, né? Quer dizer, dado epsilon, existe delta maior do que 0, tal que no p essa é verdadeira. É só pegar qualquer que seja, né? Ó, porque vai ficar f de p menos f de p dá 0. Por exemplo, isso faz com que toda função com domínio, por exemplo, nos naturais em R seja contínua. Olha, observe, ó. Exemplo. Seja f, vou pegar dos inteiros logo, mas vale dos naturais também. F de z em R, uma função. Você está na matemática discreta, não está? Vocês estão fazendo matemática discreta? Então o que eu vou mostrar essencialmente é que toda função com domínio discreto, ela é contínua. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio, por essa definição. Tá? Seja f de z em R, uma função. Ou f de n em R, uma função. Tá? E dado K pertencente a Z, dado K pertencente a Z, para cada epsilon positivo, escolhendo delta igual a 1, por exemplo, tem-se, podia ser 1, podia ser 1 meio, escolher 1 meio, só para você ver, mas 1 também funciona. Tem-se, primeiro, o delta é positivo e x no domínio de f. X no domínio de f significa o quê? X
inteiro. E x menos k menor do que delta, implica o quê? Implica x menos k menor do que o meio. Mas qual é a consequência? Hã? Hã? Igual a quê? É delta igual ao meio. É delta igual ao meio. Escolhendo delta igual ao meio, dado para cada epsilon maior do que zero, escolhendo delta igual ao meio, tem o delta positivo e x inteiro e x menos k menor do que delta, implica o quê? X menos k menor que 1 meio. Mas se x menos k, se a distância de x a k é menor do que 1 meio e x é inteiro, porque isso aqui é isso. X é inteiro e a distância de x a k é menor do que 1 meio. Mas isso aqui implica o quê? Qual é a conclusão que você tira daqui? X tem que ser k. Só pode ser k. Se a distância de x a k é menor do que 1 meio e x é inteiro, o x pode ser outro inteiro que não k? Não, porque a distância de qualquer inteiro a k que seja diferente de k é maior do que 1, maior que ou igual a 1, maior que ou igual a 1, então o x tem que ser k. Mas se o x é k, como é função, o que é que acontece com f de x menos f de k? É zero. E se é zero, é menor do que epsilon. Ou seja, por esta definição, toda função cujo domínio é o conjunto dos números inteiros é uma função contínua em cada ponto do seu domínio. Então, essa definição, ela só interessa para a gente numa situação. Sabe qual é a situação? É o caso em que P é ponto de acumulação do domínio. Porque aí ela se torna interessante. Essa definição ela é interessante quando P é ponto de acumulação do domínio. Sabe por quê? Porque nesse caso, ela é relevante, porque aqui toda função... olha, eu fiz a demonstração para Z, mas vale para qualquer domínio discreto. O que é um domínio discreto? É um conjunto onde todos os seus pontos são pontos isolados. É um conjunto que ele não tem ponto de acumulação, tá? Então, nesse caso aqui, toda função definida no domínio discreto, ela é contínua. Então, não tem graça, tá? A graça aparece da continuidade, o fato interessante é quando o ponto P está no domínio de F. E aí, eu caio no que dão como definição de continuidade nos livros. Porque a maioria dos livros de cálculo, tá? Poucos, não falam em ponto de acumulação. Muito embora limite só faz sentido em ponto de acumulação. Mas eles não falam, sabe por quê? Por uma razão simples. Porque os exemplos onde se calcula limite são todos exemplos onde os pontos são pontos de acumulação. Muito embora não se fale em ponto de acumulação. Mas você precisa saber que é nesse caso, tá? Tanto é que é um caso interessante aqui, ó. O conjunto de números inteiros tem ponto de acumulação? Não. E toda função cujo domínio é o conjunto de números inteiros, ela por definição ela é contínua. Então vamos ver onde é que eu tenho um fato interessante. Onde é que isso como é que chama? É uma novidade, tá? Essa definição. Quanto tempo aí, garoto? 15, deixa mais um pouco. Então tem a seguinte proposição. É isso que a gente vai usar. Isso aqui vai só para mostrar, né?
Mas a definição é essa, tá? A definição de continuidade é essa. É essa daqui. E essa definição faz com que toda função com domínio inteiro, ou domínio natural, ou domínio discreto, seja contínua em todos os pontos do seu domínio. Mas tem uma proposição que diz o seguinte: sejam f uma função, sejam f uma função e p um número real. Se P é ponto de acumulação de domínio de F, se P é ponto de acumulação do domínio de F, então F é contínua em P. Aí deixa eu destacar aqui no... Então, F é contínua em P se e somente se duas coisas acontecem. Primeiro, P pertence ao domínio de F e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Aí pronto, aí é beleza, porque aqui eu posso usar todo o meu conhecimento de limite que tem para mostrar a continuidade. Eu não fico aqui. Isso aqui continua sendo a definição. Mas essa proposição me livra, em muitos casos, de olhar para a definição para mostrar a continuidade. Porque eu já sei muita coisa sobre o limite. Eu sei as propriedades operatórias do limite. Então, mas isso é verdade no caso em que P é ponto de acumulação. Por isso é que os livros, a maioria dos livros, você pode dar isso como definição. Porque na prática, dentro do contexto onde se faz o cálculo, todos os pontos onde se calcula limite são pontos de acumulação. Todos os pontos onde se especula continuidade são pontos de acumulação. Mas isso aqui é uma proposição. Tá? E é bem facinho de demonstrar. É bem fácil. Quanto tempo aí? Dá uma parada.